Salve, salve, meu cara e minha cara rubro-negro. A casa caiu, hein? Linha de passe aqui trazendo notícias explosivas, bombásticas do Flamengo, tá? Coisa não tá bonita não. Sampaoli chutou o pau da barraca. Fim da linha, algumas coisas aí. Vou trazer tudo, vamos acompanhar junto aqui, mas antes, rubro-negra, cola aqui comigo. Segura na minha mão, não solta não. Fica nesse vídeo até o final pra você não perder nada. Ficar por dentro de tudo que tá rolando no Flamengo. Já mete o dedo no like aí pra ajudar o canal do seu parceiro aqui, porque ganhando ou perdendo a gente é Flamengo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Então cola comigo, vem comigo aqui, tá? Comenta o que você achou do que estamos falando aqui. Estamos falando sobre o desinteresse do Flamengo, inclusive, além de outros assuntos, sobre o desinteresse do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Você acha que o Flamengo já desistiu do Campeonato Brasileiro? Comenta aqui. Eu acho que já. E você, o que você pensa? Comenta aqui, tamo junto, vem comigo aqui, vamos acompanhar juntinho. Simbora. Ele conseguiu ainda ter um certo controle. A partir da metade do primeiro tempo, ele foi perdendo esse controle. E o América foi saindo pro jogo. E o América foi, opa, dá, hein? Olha que dá. Tem um espaço aqui, tem um espaço ali. Foi crescendo e o América teve várias chances no segundo tempo, especialmente. Sim. Em algum momento ele tira o Everton Ribeiro, bota o Vitor Hugo para tentar dar uma equilibrada. Com 15 do segundo tempo. Só 2 mexidas, tendo um banco de luxo. Então, o que para mim é estranho... Mas ele não resolve, mesmo com a mudança, essa questão. É que, assim, o time vinha dando bons sinais, né? Em jogos em sequência. O público de hoje, 65 mil, né? Mostra que o torcedor esperava uma atuação muito melhor num jogo interessantíssimo para ver no Maracanã hoje. E, evidentemente, esperava uma vitória, pelo menos um jogo capaz de provocar uma vitória. Não foi o que o Flamengo fez. E o que para mim é estranho é a incapacidade desse time, com os jogadores que tem, de lidar com uma defesa fechada, que era absolutamente previsível, tanto no primeiro tempo, com as dinâmicas que o Flamengo tentou, e todas elas falharam, saindo com 3 zagueiros, etc., 5 homens na frente, a bola não chegava. E depois, no segundo tempo, o Sampaoli vai colocando cada vez mais peso nessa linha ofensiva, mas o time parece ser apenas uma máquina de fazer a bola chegar lá na frente, não importa como. E isso é muito bom para uma equipe que se defende bem, né? E o América... E que sai em transição. E o América faz um bom trabalho. Assim, a gente tem visto o América jogar. O América... Com bola, né? Sem bola é uma peneira. Pois é, mas... 33 gols tomados. Mas o Flamengo... De marcação o Flamengo conseguiu fazer um gol hoje, que foi muito mais volume de pressão, muito mais resultado de volume e pressão do que de qualquer coisa que você possa planejar no jogo. Isso diz mais sobre o Flamengo do que sobre o América. Muito mais, muito mais. Assim, esse elenco passar praticamente um tempo entregando a bola para 5 jogadores basicamente na frente, mostra uma coisa que a gente não está acostumado a ver, né? Que é uma equipe dirigida pelo Sampaoli, sem ideias, sem organização, sem saber, olha, se eu fizer isso, isso e isso, vai acontecer isso. E hoje sem inspiração individual. É muito metódico. E hoje sem inspiração individual, que muitas vezes mascara ou disfarça certos defeitos, porque inspiração individual quase sempre o Flamengo tem. O que assusta, no começo do jogo, era o melhor ataque contra a pior defesa, né? E o melhor ataque sofreu para fazer um golzinho na pior defesa da competição. E teve espaço, hein? Os contra-ataques no primeiro tempo, jogo aberto. Nossa, o América deixou, né? O América joga e deixa jogar. Exatamente. E a pior defesa é que teve um lampejo de melhor ataque contra o Colo-Colo, né? Fazendo o gol. Exatamente. Eu acho que já é uma constatação. Everton Ribeiro e Arrascaeta juntos, a gente está vendo aí o fim dessa era. Mais pelo Everton Ribeiro do que pelo Everton Ribeiro. Completamente. Essa linha de 3 que muitas vezes ele usa. Fisicamente, muito também pelo Arrascaeta. Porque ele hoje, com a bola, não resolveu. Mas é isso. Mas sem a bola, ele é nulo. O Arrascaeta sem a bola é nulo. Quando a bola bate no pé dele, ele saca, né, uma das genialidades dele, é plenamente justificável. Mas a posição... Mas ele sem a bola não existe no jogo. Eu concordo, mas a posição dele, talvez... O Everton Ribeiro tem jogado muito aberto pela direita e é um canhoto que traz para dentro para a ultrapassagem de um lateral que tem um pouco mais de profundidade, que é o Wesley. Essa função do Everton Ribeiro exige mais ele voltar, principalmente numa marcação ali pelo lado direito, do que o Arrascaeta, que muitas vezes descansa para ter a bola e acionar um atacante hoje. O Dorival jogava com 2 e o Arrascaeta por trás dos 2. Porque o Sampaoli pensa assim, porque na teoria, o sistema... Eles fizeram hoje basicamente a mesma função, um de cada lado.
Sim, porque Porque aí você com o escolhe, não, aqui, se o tiver Bruno que voltar Henrique- todo mundo, volta mais o Everton para descansar o Arrascaeta. Mas ele poderia fazer o contrário, volta o Arrascaeta para descansar o Everton. Mas tem o Bruno Henrique também, que é um jogador que, voltando de lesão, foi substituído também, né? O Pedro acabou entrando aí fez uma função de segundo atacante junto com o Gabriel. O Bruno Henrique também não tem ainda essa potência para voltar e fazer essa função sem a bola. O defeito do Flamengo na temporada passada, e grande parte até desse trabalho do Paulo Souza e depois do Vitor Pereira, era um time que sem a bola a recomposição era muito lenta. O Sampaoli até fez essa correção, ele descartou praticamente o Varela, né, e colocou o Wesley como titular, porque é um jogador que ataca o corredor e volta para marcar, é jovem e tem essa potência. Do outro lado, o Ayrton Lucas faz a mesma coisa. A gente já discutiu isso algumas vezes, né? O time com 3 zagueiros, ou o time com o Felipe Luiz de lateral esquerdo, constrói e ele coloca um ponta que é o Everton Cebolinha. Quando joga o Ayrton Lucas, ele coloca o Arrascaeta, que traz para dentro, e o Ayrton Lucas faz esse corredor. Os dois juntos, Everton Ribeiro e Arrascaeta, ele já tinha, eu não diria descartado. No começo do trabalho dele era ou um ou outro, né? O Everton Ribeiro ficava no banco, o Arrascaeta titular. O Everton Ribeiro entrava no segundo tempo. Agora ele tem colocado mais os dois juntos. Eu acho que o lado direito do Flamengo ainda não foi solucionado e por isso há um clamor, um desespero para ter um jogador para chegar, ou o Claudinho, ou qualquer outro jogador, não sei se o Jean Lucas, né? O Jean Lucas foi contra o Jean Lucas é o que foi pro Santos. Não. O Wendel. O Wendel, não, chegou agora pro Flamengo. São tantos nomes que acabou... O Alan? O Alan? Não, pro ataque. O Luiz Araújo. Luiz Araújo. Perdão. Chegamos. Muito obrigado, gente. Chegamos. Não sei se o Luiz Araújo faz essa função pelo lado direito com consistência para dar aí esse suporte ao lado. Mas pode fazer. Mas há um clamor, talvez, interno, e aí, nesse aspecto, o Sampaoli tem razão de bater na porta da diretoria e pedir reforço. Sim. Porque do meio para frente é um time que precisa, com a bola é espetacular, mas o jogo tem 2 fases, né? Com e sem a bola. E essa fase sem a bola, o Flamengo voltou a ser aquele Flamengo, espaçado quando volta para marcar. Sim, tá. Hoje foi muito espaçado, acho que passa pela escalação, mas também pelos momentos individuais desses jogadores brilhantes. Nenhum deles conseguiu ter um lampejo hoje. Nenhum deles. Sacou da cartola um lance genial. No jogo contra o Fortaleza, o Arrascaeta saca da cartola um drible e um passe de 3 dedos pro Gabigol fazer o primeiro gol. Ali abre o jogo. Hoje ninguém teve essa sacada. Teve chance o Flamengo de fazer gol? Sim, teve. Parou algumas vezes no goleiro. Mas não teve nenhum brilhantismo. E aí explode lá atrás. Explode de uma forma muito perigosa. Porque agora... Campeonato Brasileiro já ficou difícil, já vai olhar para o Botafogo lá longe. Ok, vamos focar em Copa agora. Se jogar da forma como tem jogado, contra Grêmio que vem por aí, o Olímpia ainda passa, mas depois a partir de quartas de final de Libertadores, hoje não é suficiente. O Flamengo tem elenco para jogar muito mais do que tem jogado. E é preciso que se entenda isso, que se aperte o ritmo, porque senão vai ficar a ver navios. Eu acho que fecho o Flamengo, eu acho que o São Paulo vai ter que fazer uma escolha, que é a de continuar a construção do jeito que os times deles sempre jogaram, ou de se adaptar ao momento, levar a temporada do melhor jeito possível e tentar dessa forma conseguir os melhores resultados. Traduzindo isso para o campo, tem jogadores do Flamengo que são imprescindíveis. Arrascaeta, tecnicamente, imprescindível. Gerson, imprescindível. Para mim, o Gabigol, imprescindível. Claro. E se voltar a jogar o que pode, já deu mostras de que deve jogar o que pode, Bruno Henrique, imprescindível. Eu falei de 3 jogadores que jogam pela esquerda, o que entra no assunto que o Elton falava. Como fechar o meio-campo? E aí o Everton Ribeiro vai voltando um pouquinho mais pela direita. Você precisa proteger a defesa. O Flamengo é um time com elenco, se tivesse pronto talhado jogar num 4-1-3-2, porque o Bruno Henrique não pode ficar fazendo corredor do lado esquerdo, porque o Bruno Henrique é um segundo atacante que volta do ataque para a esquerda e entra como um centroavante, o que, se o time tem construção, destrói as defesas adversárias. O entendimento de Gerson e Arrascaeta, o Arrascaeta saindo da esquerda para dentro na construção, o Gerson vindo de dentro para a esquerda, a troca, como a gente viu desde a época do Jorge Jesus, também destrói
as defesas adversárias, mas você joga só com um jogador na frente do sistema de marcação, o que exige que você consiga pressionar e retomar a bola no campo de ataque, ou ter um entrosamento muito grande. Essa é a construção Sampaoli. Essa é a construção clássica do técnico. A outra construção é você abrir mão de um talento na frente, colocar 2 jogadores de marcação, Eric e Alain, entrosados na frente de um quarteto, né? E aí escolher como é que você vai proteger os lados do campo, sacrificando um jogador. Porque o Arrascaeta, eu concordo com o Eugênio, não é um jogador para fazer isso. O Arrascaeta é um jogador que vai ter que jogar mais solto, não é um atacante, mas é um jogador que vai ter que buscar o espaço para receber a bola quando o Flamengo perde, e aí com outros jogadores você consegue fazer uma recomposição com os 2 volantes. E aí você pode pensar até em jogadores tecnicamente tão piores, como Everton Cebolinha, né? Usando o Bruno Henrique ao longo das partidas, mantendo o Everton Ribeiro na direita, jogando num 4-4-2 sem a bola. É uma escolha que ele vai ter que fazer em algum momento. Me parece que ele ainda não fez. Vamos ver o que ele decide nos mata-matas, que para mim parece que ele vai ser mais adaptável à realidade do que tem sido no Campeonato Brasileiro. O tempo está curto e a gente precisa falar ainda do Palmeiras. Mas só fechar. Vai. O gramado do Maracanã está horrível. Talvez um dos piores do Campeonato Brasileiro. Isso atrapalha o Flamengo. Muito. E é a final da Libertadores. A Conmebol não vai aceitar esse gramado. Ela vai pedir o Maracanã com antecedência. E o Flamengo vai ficar sem o Maracanã. E o Fluminense. E o Fluminense. Bem lembrado. Amigo pessoal do Wendel, só que muita gente não sabe. Esse vídeo não foi ontem, não foi realizado ontem. É um vídeo bem antigo, de 2019. Nossa! Pois é, só que isso aí foi combinado, obviamente, nos bastidores para, entre aspas, dar uma forçada na negociação. Porque o Flamengo, de fato, tem interesse na contratação do Wendel, a gente já falou sobre isso aqui, tem um acerto entre Flamengo e jogador, só que aí os empresários viajaram nessa madrugada junto com o próprio jogador lá para a Rússia para conversar com o clube russo. Agora resta saber o que o clube russo vai topar fazer. O Flamengo topa empréstimo, o Flamengo topa empréstimo com opção de compra, o Flamengo topa empréstimo com uma obrigação de compra por determinado número de jogos. Enfim, o Flamengo topa até comprar, dependendo do valor. Mas tem que combinar primeiro com o clube russo, não é uma negociação fácil não, muito pelo contrário, porque os russos não estão nada satisfeitos com a postura do jogador, que não viajou para se apresentar, enfim. Agora é esperar. E o Flamengo está tentando um pacote aí junto ao Zenit, né? Porque seria o Wendel mais o Claudinho. Ô, Lucas Pedrosa, se esse vídeo aqui, com essa emoção do coração, que isso aqui, você tá vendo que ele tá cantando do coração. Se a gente pensasse, ele gravou esse vídeo agora, porque tá rolando o nome dele, ele tá cavando, show. Mas se esse vídeo é de 2019... 2019. De 2019, desculpa. Se ele não é Mengo, eu não sou Botafogo. Pô, claro que ele é Flamengo, né? Não, e ele é Flamengo de fato. Tem uma foto dele criança com a camisa do Flamengo. Eu lembro que eu tive acesso a essa foto ano passado, quando ele já estava negociando com o Flamengo. Então, assim, de fato ele é Flamengo, mas deixa o Pedrosa comentar. Claro que ele é Flamengo e é o que eu sempre digo, assim, no mercado de transferências você tem as partes e as partes têm que se acertar. Só que a vontade do jogador pesa e muito. E quando o Wendel faz isso, ele está forçando uma saída muito na briga mesmo. Tem até um caso do Vasco acontecendo parecido com isso aí que a gente pode comentar já para desenvolver um pouco mais, mas eu acho que muito dificilmente o próprio Zenit vai querer manter o Wendel sem querer estar lá. Isso aí, para mim, na minha visão, eu acho que o clube tem que sempre pensar no seguinte: cara, esse jogador vai performar aqui? Ele não vai performar aqui porque ele não quer ficar aqui. Então você acha um negócio, acha a melhor parte tanto para o Zenit quanto para o Flamengo e deixa o jogador seguir a vida dele. Claro, o contrato tem que ser cumprido. Mas existem situações que ficam muito claras de que aquele atleta não vai mais performar. Que pra mim não é nem o caso do Wendel. Eu acho que ele vai continuar sendo profissional. No momento ele não tá sendo tanto. Mas eu acho que tem que respeitar a vontade do jogador e vai ser bom pro próprio Zenit também. Sobre o Wendel, posso comentar 2 assuntos que eu acho pertinentes? Claro. Muito torcedor do Flamengo critica essa possível contratação falando: o Flamengo já tem muitos volantes. Só que se a gente for parar e analisar, precisa sim de um volante. Vamos lá, o Thiago Maia não vive um bom momento. O Pulgar a todo momento tem uma lesão muscular e fica um bom período fora. Aí tem o Vitor Hugo, que é jovem. Eu não acho justo você botar uma pressão nesse segundo semestre em cima do Vitor Hugo. E tem o Alan, que acabou de chegar. O Wendel, na minha concepção, seria uma baita contratação, porque é um jogador que pode jogar de volante e também de meia. Ou seja, é um perfil que o São Paulo está pedindo para a diretoria do Flamengo. E para os torcedores que são contra, alegando que o Wendel, no ano passado, usou o Flamengo... Gente,
Isso foi ano passado, isso tem 12 meses atrás. Não faz o menor sentido você botar na emoção isso. Ah, ele usou o Flamengo para renovar o contrato. Se vocês soubessem o valor que o Zenit ofereceu na renovação de contrato, eu tenho certeza que todos vocês iriam aceitar a renovação de contrato. Passou um ano, o jogador não está mais feliz, quer voltar ao futebol brasileiro, sobretudo ao futebol carioca, e vestir a camisa do Flamengo. Então seria uma negociação boa para todo mundo. Ó, e aí falando desse jogo contra o América Mineiro, que você vai torcer muito pro Flamengo. Não vou